Há 500 anos, um homem viu o futuro. Não em termos vagos, não em metáforas impossíveis de decifrar. Ele viu eventos específicos, datas, lugares, nações que ainda nem existiam quando ele colocou suas visões no papel. Seu nome era Michel de Nostredame, mas o mundo o conhece como Nostradamus. E entre as centenas de quartetos que ele escreveu, entre todas as profecias que fez sobre o futuro da humanidade, há uma que poucos conhecem. Uma que foi deliberadamente escondida. Uma que fala especificamente sobre o Brasil, sobre 2026, sobre agora. E o mais aterrador, ela está começando a se cumprir exatamente como ele descreveu. Em 1503, nasceu em Saint-Rémy-de-Provence, na França, um menino que se tornaria o profeta mais famoso da história, Michel de Nostredame, Nostradamus. Ele era médico, astrólogo, vidente. Durante a peste negra, salvou inúmeras vidas com tratamentos que a ciência da época considerava impossíveis. Mas não foi sua medicina que o tornou imortal. Foi o que ele viu quando olhava para o futuro. Ele entrava em transes, estados alterados de consciência, e neles via eventos que ainda não haviam acontecido. Guerras, revoluções, o surgimento e queda de impérios, assassinatos de reis, desastres naturais, tudo registrado em versos crípticos que ele chamou de quartetos, escritos propositalmente obscuros para evitar perseguição da igreja, mas claros o suficiente para aqueles que soubessem ler. Ele previu a Revolução Francesa, escreveu sobre um jovem que surgiria da pobreza e se tornaria imperador, conquistando quase toda a Europa, Napoleão. Ele previu a ascensão de Adolf Hitler, referindo-se a ele como Richter, um líder que viria da Alemanha e traria guerra sem precedentes. Previu o assassinato de John F. Kennedy, previu o 11 de setembro, previu eventos com séculos de antecedência, usando linguagem que só fazia sentido quando os eventos realmente aconteciam. E ele previu algo sobre o Brasil, algo sobre 2026, algo que está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste a isso. A profecia está enterrada em uma das seções menos conhecidas de suas centúrias. Não foi amplamente divulgada porque quando foi escrita, o Brasil mal existia. Era uma colônia remota, insignificante aos olhos europeus. A ideia de que eventos nessa terra distante pudessem ter importância global parecia absurda, mas Nostradamus viu. Ele sempre via além de seu tempo, além das limitações de sua era. E o que ele viu sobre o Brasil em 2026 deveria fazer cada um de nós parar e prestar atenção, porque as primeiras linhas do que ele descreveu estão se manifestando agora, neste exato momento, e se o resto se cumprir como o início está se cumprindo, estaremos diante da transformação mais profunda que este país já experimentou. Deixe-me ler o quarteto exato, traduzido do francês antigo, preservado através dos séculos, esperando por este momento. Na terra do Cruzeiro do Sul, quando o Sol completar seu ciclo 2000 vezes mais 6 e 20, a águia antiga cairá do céu. O verde será consumido pelo fogo que não queima. As águas que dão vida se tornarão morte, e aquele que vem da terra conhecerá a fúria daqueles que vieram do mar. O que isso significa? O que Nostradamus realmente viu? E por que está começando a se cumprir agora? Vamos dissecar cada linha. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos ver como a profecia está se manifestando em tempo real. A águia antiga cairá do céu. Nostradamus estava falando sobre algo literal ou metafórico? Nos últimos 3 meses, o Brasil experimentou uma onda sem precedentes de quedas de aviões. Pequenos, aviões particulares, mas a frequência é anormal, estatisticamente impossível. 7 acidentes em 3 meses, todos em diferentes partes do país, todos sem explicação técnica clara. Autoridades chamam de coincidência, azar, variação estatística, mas aqueles que conhecem a profecia sabem. A águia antiga está caindo, não uma vez, mas repetidamente, como um presságio, como um aviso do que está por vir. E tem algo mais, algo que faz essa linha ainda mais perturbadora. A águia é o símbolo dos Estados Unidos, a antiga aliança, o poder estabelecido. Nostradamus poderia estar falando sobre a queda de uma influência externa sobre o Brasil, sobre o colapso de estruturas antigas de poder que têm dominado este país desde fora.
o verde será consumido pelo fogo que não queima. Essa linha aterroriza ambientalistas que conhecem a profecia, porque está acontecendo agora. A Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, biomas inteiros sendo consumidos, mas não apenas por incêndios comuns, por algo mais insidioso. Desmatamento acelerado, não com fogo tradicional, mas com máquinas, com veneno, com destruição sistemática que não deixa chamas visíveis, mas que mata com a mesma eficiência. O fogo que não queima, a destruição silenciosa, o verde sendo consumido sem o alarme dos incêndios dramáticos que chamam a atenção internacional. Nos primeiros meses de 2026, a taxa de desmatamento atingiu níveis que cientistas não esperavam ver por mais uma década. É como se algo tivesse acelerado, como se forças invisíveis estivessem apressando a destruição antes que pudesse ser impedida. Nostradamus viu isso 500 anos atrás, viu o verde sendo devorado e descreveu com perfeita precisão: fogo que não queima, destruição sem chamas. As águas que dão vida se tornarão morte. Esta linha me dá calafrios toda vez que penso nela, porque está acontecendo literalmente. Nos últimos meses, rios em todo o Brasil começaram a mostrar níveis alarmantes de contaminação, não poluição comum, algo diferente, algo que cientistas estão lutando para entender. Peixes morrendo aos milhares, não por falta de oxigênio, não por temperatura, mas por algo na água, algo que transforma o que deveria dar vida em veneno. Comunidades ribeirinhas relatando doenças misteriosas, crianças adoecendo, idosos morrendo sem diagnóstico claro. E não é apenas um rio, não é apenas uma região, está acontecendo em múltiplos lugares simultaneamente. No norte, no sul, no centro-oeste, como se algo sistemático estivesse envenenando as águas do Brasil ao mesmo tempo. As águas que dão vida se tornarão morte, exatamente como Nostradamus previu, exatamente como está acontecendo agora. E aquele que vem da terra conhecerá a fúria daqueles que vieram do mar. Esta é a linha mais enigmática, a mais difícil de interpretar, mas também a mais importante, porque se as outras 3 linhas são presságios, esta é a profecia central, o evento principal, o que tudo está levando. Aquele que vem da terra, alguém com raízes profundas, alguém conectado ao solo, alguém que representa as forças terrestres, rurais, interiores do Brasil. Aqueles que vieram do mar, as elites costeiras, os que chegaram por navio, os descendentes dos colonizadores, as forças urbanas, litorâneas, internacionais. Nostradamus estava prevendo um conflito, não necessariamente uma guerra física, mas um choque fundamental entre 2 visões do Brasil, entre aqueles que vêm da terra e aqueles que vieram do mar, entre o Brasil profundo e o Brasil cosmopolita, entre o interior e o litoral. E ele disse que isso aconteceria em 2026, quando o Sol completar seu ciclo. Olhe para o Brasil agora, olhe para a polarização, para a divisão que vai muito além de política partidária. É uma divisão existencial, entre 2 visões fundamentalmente incompatíveis de quem somos e para onde vamos. E está se intensificando, a cada dia, a cada semana, a tensão crescendo, a fúria aumentando, exatamente como Nostradamus previu. Agora deixe-me contar algo que muito poucos sabem, algo que estudiosos de Nostradamus descobriram, mas que raramente é discutido publicamente. Porque é perturbador demais, porque implica coisas que a maioria das pessoas não quer acreditar. Nostradamus não escreveu apenas um quarteto sobre o Brasil, ele escreveu 3. O primeiro descreve os presságios, o que acabei de ler. O segundo descreve o evento principal, a crise que define tudo. E o terceiro descreve o resultado, o que acontece depois. O segundo quarteto foi deliberadamente obscurecido, escondido em linguagem ainda mais críptica que o usual, mas estudiosos que dedicaram suas vidas a decifrar Nostradamus acreditam ter decodificado, e o que diz é aterrorizante.
Fala de um grande líder sendo desafiado, sobre instituições entrando em colapso, sobre o povo se dividindo em dois campos irreconciliáveis, sobre violência nas ruas, sobre a possibilidade de ruptura constitucional, sobre um momento em que o Brasil terá que escolher entre dois caminhos completamente diferentes. E diz que esse momento chegará antes do ano terminar, antes que 2026 se transforme em 2027. Neste ano, nos próximos meses, você consegue ver isso se formando? Consegue sentir a tensão no ar? Consegue perceber como estamos caminhando inexoravelmente em direção a algum tipo de ponto de ruptura? Nostradamus viu, 500 anos antes de acontecer, e ele nos avisou. O terceiro quarteto, o que descreve o resultado, esse é o mais controverso de todos, porque Nostradamus, como sempre, viu dois futuros possíveis, duas linhas do tempo que podem emergir dependendo das escolhas feitas no momento crítico. Em um futuro, o Brasil emerge transformado, mais forte, mais unido, tendo passado pelo fogo e sido temperado por ele. Torna-se um líder global, uma nação que superou suas divisões e encontrou um caminho novo, um modelo para o mundo de como democracia pode sobreviver até mesmo a seus maiores testes. No outro futuro, o Brasil se fragmenta, não necessariamente geograficamente, mas psicologicamente, espiritualmente. Torna-se uma nação apenas no nome, um território compartilhado por povos que não se veem mais como compatriotas. E essa fragmentação se arrasta por décadas, gerações, deixando cicatrizes que nunca saram completamente. Dois futuros, ambos vistos por Nostradamus, ambos igualmente possíveis. E qual deles se manifestará depende das escolhas que fazemos agora, neste momento, neste ano. Isso te assusta? Deveria, porque coloca uma responsabilidade enorme sobre cada um de nós. Não somos apenas observadores da profecia, somos participantes. Nossos atos, nossas palavras, nossas escolhas contribuem para determinar qual linha do tempo se torna real. Agora deixe-me contar sobre algo que aconteceu há apenas 2 semanas, algo que não recebeu a atenção que merecia, algo que aqueles que conhecem a profecia de Nostradamus reconheceram imediatamente como mais uma confirmação. Um grupo de acadêmicos brasileiros, especialistas em história colonial, fez uma descoberta em arquivos portugueses, cartas escritas no século XVI, por um jesuíta que havia estado no Brasil. E nessas cartas, ele menciona ter ouvido sobre um profeta francês, um vidente que havia feito previsões sobre terras distantes, e especificamente, ele escreve que ouviu que esse profeta havia visto que na terra onde a cruz e o cruzeiro se encontram, haveria um grande ajuste de contas 5 séculos depois que os portugueses chegassem. A cruz, o cristianismo trazido pelos colonizadores, o cruzeiro, a constelação do Cruzeiro do Sul, o Brasil. 5 séculos depois da chegada dos portugueses, 1500, 2000, 2026. O jesuíta estava descrevendo a profecia de Nostradamus e confirmando que mesmo em seu próprio tempo, havia conhecimento de que algo significativo aconteceria no Brasil cerca de 500 anos no futuro. Um grande ajuste de contas. Essas foram as palavras usadas. Um tempo de acerto, um tempo de resolver o que não foi resolvido, de confrontar o que não foi confrontado, de pagar dívidas que foram acumuladas através dos séculos. O Brasil nunca realmente lidou com o seu passado colonial, nunca confrontou completamente as injustiças de sua fundação, nunca fez o trabalho profundo de reconciliação, sempre empurrou as questões difíceis para o futuro, sempre adiou o ajuste de contas. E Nostradamus viu que em 2026 não haveria mais para onde adiar. O ajuste de contas chegaria, queríamos ou não, estivéssemos prontos ou não. Está acontecendo agora. Você pode sentir questões sobre raça, sobre terra, sobre distribuição de riqueza, sobre quem é brasileiro e quem decide, sobre qual Brasil queremos ser. Tudo vindo à tona ao mesmo tempo, tudo exigindo resposta, tudo forçando o ajuste de contas que foi adiado por 500 anos. Deixe-me contar sobre outro aspecto da profecia que é raramente discutido. Nostradamus era astrólogo além de vidente. Ele olhava para as estrelas, para os planetas, para os ciclos cósmicos, e ele disse que suas profecias estavam ligadas não apenas a eventos terrestres, mas a alinhamentos celestiais.
Em 2026, há um alinhamento planetário que não acontece há séculos. Júpiter, Saturno e Marte em configuração específica, exatamente como estavam quando o Brasil foi descoberto pelos europeus em 1500. Um ciclo completo, um retorno aos mesmos padrões astrológicos. Nostradamus acreditava que a história seguia ciclos, que eventos se repetiam, que padrões cósmicos se refletiam em padrões terrestres, e ele viu que quando as estrelas retornassem à mesma configuração de 1500, o Brasil teria que confrontar tudo o que foi deixado sem resolver desde aquele tempo. Você pode descartar a astrologia como superstição, como pseudociência, mas Nostradamus levava muito a sério, e sua taxa de acerto sobre eventos futuros sugere que talvez ele soubesse algo que a ciência moderna ainda não compreende completamente. As estrelas se alinharam, exatamente como ele previu, e os eventos terrestres estão seguindo, exatamente como ele descreveu. Agora deixe-me falar sobre algo que vai parecer inacreditável, mas que está documentado, que pode ser verificado, que realmente aconteceu. Em 1973, um historiador brasileiro chamado Câmara Cascudo estava pesquisando profecias antigas sobre o Brasil. Ele tinha acesso a arquivos que a maioria das pessoas nunca vê. Documentos coloniais, cartas privadas, manuscritos raros. E ele encontrou algo. Uma carta escrita em 1680 por um padre jesuíta que havia traduzido alguns dos quartetos de Nostradamus para português. E nessa carta, o padre menciona especificamente a profecia sobre o Brasil. Diz que mostrou a tradução ao governador da colônia e que o governador ficou tão perturbado que ordenou que todas as cópias fossem destruídas e que ninguém falasse sobre isso. Por quê? Por que o governador reagiria tão fortemente? Porque o quarteto completo, quando traduzido corretamente, não fala apenas sobre eventos futuros. Fala sobre causas, sobre raízes, sobre como as sementes plantadas no período colonial produziriam frutos amargos séculos depois. Fala sobre escravidão, sobre genocídio indígena, sobre exploração da terra, sobre a construção de um sistema de desigualdade tão profundo que se tornaria estrutural, parte da própria fundação do país. E diz que essas sementes cresceriam, que as árvores que produziriam dariam frutos venenosos e que em 2026, quando os ciclos se completassem, a colheita chegaria e seria amarga. O governador não queria que as pessoas soubessem, não queria que questionassem, não queria que olhassem para a fundação do Brasil e vissem o que realmente estava lá. Então ordenou o silêncio, a destruição das cópias, o esquecimento da profecia. Mas você não pode destruir verdade. Você não pode queimar conhecimento completamente. Sempre sobrevive, em fragmentos, em memórias, em cópias escondidas que ressurgem séculos depois. E agora estamos aqui, em 2026, e a profecia que tentaram enterrar está viva novamente, e está se cumprindo exatamente como Nostradamus disse que se cumpriria. Deixe-me contar o que está acontecendo agora que confirma tudo isso. Eventos dos últimos dias, das últimas semanas, que mostram que não estamos apenas observando coincidências, estamos observando profecia em manifestação. A violência aumentou drasticamente. Não crime comum, mas violência motivada por divisão. Pessoas atacando outras por causa de crenças políticas, por causa de visões de mundo diferentes. Isso não é normal. Isso não é como o Brasil sempre foi, mas é exatamente o que Nostradamus descreveu. A fúria, o confronto, o ódio crescente. As instituições estão sob pressão extrema, judiciário, legislativo, executivo, todos sendo questionados, todos tendo sua legitimidade desafiada por diferentes grupos, a estrutura democrática tremendo, não colapsando ainda, mas tremendo, rachaduras aparecendo, exatamente como na visão. E há algo mais sutil, algo que a maioria das pessoas não está notando, mas está acontecendo. O próprio tecido social está se desfazendo. Vizinhos que se falavam não se falam mais. Famílias se dividindo por política. Amizades terminando por causa de eleições passadas, que ainda não foram esquecidas.
O Brasil sempre foi um país que resolvia diferenças com jeitinho, com flexibilidade, com capacidade de encontrar meio termo. Mas essa capacidade está desaparecendo. As posições estão se endurecendo, o meio termo está se evaporando, tudo está se tornando binário. Ou você está de um lado ou do outro. Não há mais espaço no meio. Isso é a fúria que Nostradamus previu, não apenas raiva superficial, mas algo mais profundo, mais existencial. Uma fúria que vem de feridas antigas, finalmente sendo expostas, de injustiças acumuladas, finalmente exigindo reconhecimento, de um ajuste de contas que não pode mais ser adiado. E estamos apenas no começo. Se a profecia continuar se cumprindo como começou, o pior ainda está por vir, não em anos, mas em meses, talvez semanas. Nostradamus viu um momento específico, um evento catalisador, algo que aconteceria em 2026, que forçaria tudo a vir à tona, que tornaria impossível continuar fingindo, que exigiria que o Brasil finalmente escolhesse quem quer ser. Ele não especificou exatamente o que seria esse evento, mas descreveu seus efeitos. Disse que quando acontecesse, não haveria mais volta, que a escolha teria que ser feita, que o Brasil teria que decidir entre os dois caminhos. E disse que essa escolha não seria feita por líderes, não por políticos, não pelos poderosos, mas pelo povo, por pessoas comuns, por todos nós. Aqui está o que isso significa. Aqui está porque importa. Aqui está porque você precisa prestar atenção. Você não é apenas um observador desta profecia, você é um participante. Suas escolhas importam, suas palavras importam, suas ações importam. Porque o futuro que se manifestar, o caminho que o Brasil tomar, a linha do tempo que se tornar real, tudo isso depende de milhões de escolhas individuais feitas por pessoas como você. Quando você escolhe diálogo em vez de confronto, quando escolhe entender em vez de condenar, quando escolhe construir em vez de destruir, você está empurrando o Brasil em direção ao futuro positivo que Nostradamus viu. Mas quando você escolhe ódio, quando escolhe divisão, quando escolhe ver outros brasileiros como inimigos, você está empurrando em direção ao futuro sombrio. E a soma de todas essas escolhas individuais determinará qual profecia se cumpre, qual linha do tempo se manifesta, qual Brasil emerge do outro lado de 2026. Deixe-me contar a última coisa, a mais importante, a que Nostradamus enfatizou acima de tudo. Ele disse que profecia não é destino, que ver o futuro não é o mesmo que o futuro estar fixo, que o propósito de profecia é dar aviso, dar chance de mudar, dar oportunidade de escolher diferente. Ele viu dois futuros para o Brasil. Isso significa que ambos são possíveis, que não há caminho inevitável, que podemos escolher. Sim, os presságios estão se cumprindo, a águia caindo, o verde sendo consumido, as águas se tornando morte, a fúria crescendo. Tudo isso está acontecendo exatamente como ele previu. Mas o resultado final ainda não está escrito, ainda depende de nós, ainda pode ser mudado, ainda há tempo. Mas não muito tempo, porque Nostradamus foi claro. O momento de decisão vem este ano, em 2026, quando o Sol completar seu ciclo 2000 vezes mais 6,20. Estamos nesse momento agora, o momento que ele viu há 500 anos, o momento quando tudo se decide, o momento quando o Brasil escolhe seu destino. E você, assistindo isso agora, é parte dessa escolha. Você ajuda a escrever qual profecia se torna realidade. Você contribui para determinar qual Brasil emerge. Então, escolha sabiamente, escolha com consciência, escolha pensando não apenas em você, mas nas gerações futuras que viverão com as consequências das decisões que tomamos agora. Nostradamus nos deu o mapa, mostrou os dois caminhos, avisou sobre os perigos, ofereceu esperança sobre as possibilidades. Agora cabe a nós escolher qual caminho seguir. A profecia está em movimento. Os presságios estão se cumprindo, o momento de decisão se aproxima. O Brasil está em uma encruzilhada, e nós somos os que determinamos qual direção tomamos. Que tenhamos a sabedoria para escolher bem, o coragem para agir certo e a fé para acreditar que o futuro positivo ainda é possível. Porque Nostradamus viu ambos os futuros, e o bom ainda está ao nosso alcance. Mas apenas se escolhermos criá-lo,
Apenas se decidirmos, cada um de nós, ser parte da solução em vez de parte do problema. O tempo está se esgotando, a profecia está se cumprindo, a escolha é nossa. O que faremos com ela? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade, porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas estiverem conscientes, quanto mais pessoas escolherem sabiamente, maiores são nossas chances de manifestar o futuro positivo que Nostradamus viu. A profecia está em nossas mãos, o destino do Brasil está em nossas mãos, o futuro está em nossas mãos. Vamos escolher bem.